Cumprindo o requerimento de autoria da vereadora Marli Leandro, aprovado pelo plenário desta Casa, estamos realizando na noite de hoje audiência pública, objetivando ampliar a discussão e permitir que a comunidade brusquense possa efetivamente expor seus pensamentos, esclarecer suas dúvidas e apresentar suas sugestões sobre o tema que envolve a política pública do aleitamento materno e a implantação do Banco de Leite Humano em Brusque. Damos por abertos os trabalhos, concedendo a palavra na seguinte ordem. Primeiro, a senhora Marli Leandro, que justificará, né, o pedido, teve seu requerimento aprovado e justificará o seu pedido dessa audiência. Uma boa noite. Boa noite ao Valmir, que hoje está presidindo esta audiência pública. Uma boa noite a todos os integrantes da mesa, que aceitaram gentilmente o convite para estarem aqui nesta noite debatendo e colocando um pouquinho deste tão importante assunto que é o aleitamento materno. Boa noite aos vereadores, a toda a comunidade presente, à imprensa. Dizer que, quando a gente pensou essa audiência, foi numa perspectiva de a gente discutir de forma mais ampla no nosso município a importância do aleitamento materno. A gente lê muito, ouve muito, discute muito o que significa na vida de um bebê ele poder ser amamentado por mais tempo, ou pelo menos por 6 meses. Hoje o município já adota algumas políticas com relação ao aleitamento materno, e a gente então quer esclarecer de forma bem ampla e também colocar para a comunidade outras ações que estão previstas, por isso da participação também da Secretaria da Saúde nesse sentido. E eu gostaria de ler o seguinte: amamentar é um ato de muito companheirismo, amor e união entre mãe e filho. Um momento de total interação onde ambos conseguem se sentir por completo, respiração, temperatura, um olhar e até mesmo as batidas do coração. Além desse momento todo especial, o leite materno é de extrema importância para o bebê por ser um alimento completo. Não é à toa que quando o bebê só mama, ele não precisa de nenhum outro complemento, de chá, suco ou água. O leite materno tem tudo o que o bebê precisa até os primeiros 6 meses, inclusive água, e é de mais fácil digestão do que qualquer outro leite, porque foi feito para ele. Funciona como uma verdadeira vacina, protegendo a criança de muitas doenças, infecções intestinais e respiratórias. Além disso, é limpo e está sempre pronto e quentinho. Amamentar é bom para a dentição, para a fala e o desenvolvimento infantil. Protege também a saúde da mãe, ajudando o útero a recuperar seu tamanho normal, reduzindo o risco de hemorragia, reduz o risco de câncer de mama e de ovário e ajuda a retardar uma nova gravidez. Nesse sentido, dizer então da importância de nós estarmos realizando esse debate aqui na noite de hoje. E por isso nós convidamos então esse grupo que está aqui presente, que vai estar abordando por diversos aspectos. O Dr. David vai nessa questão do parto humanizado, ele tem toda essa experiência do parto humanizado, um assessor jurídico que vai nos trazer a questão legal. O que nós temos hoje previsto que garante o aleitamento materno? E também, assim, eu penso que a audiência ela poderá também apontar nessa questão da garantia da mãe, de que forma que nós vamos garantir que as mães possam amamentar seus bebês. O que tem hoje previsto na legislação, em que a gente pode avançar e em que a gente deve avançar, isso a nível até de Brasil, não só aqui em Brusque, mas a nível de Brasil. Nós temos a nossa secretária da Saúde, que vai falar também um pouquinho, a Angelina, que tem toda uma experiência já de muitos anos nessa questão do aleitamento, de orientações para as mães, que é do Instituto Anjos do Peito, e também da nossa enfermeira, que hoje é responsável pela Clínica da Mulher. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui, de todas, que a gente tenha um bom debate e que a gente possa sair daqui realmente assim, com esse intuito de
ampliar cada vez mais esse direito, que é um direito da criança, e também garantir para que as mães possam, ou orientar melhor as mães, para que elas realmente tenham esse desejo de amamentar os seus filhos por mais tempo. Obrigada. Nós queremos, então, passar 10 minutos para a senhora Elizabeth Kim de Souza, que é enfermeira coordenadora do Banco de Leite de Blumenau. Boa noite, um prazer estar aqui novamente em Brusque. Já frequento essa cidade há alguns anos, sempre pelo aleitamento materno. Eu sou enfermeira de Blumenau, formada há muitos anos, né? E nas últimas décadas eu venho trabalhando a questão da amamentação. Por quê? Porque eu vi que é a questão de saúde pública que mais benefícios traz a curto, médio e longo prazo, tanto no desenvolvimento infantil, é o melhor alimento. Nossa amiga vereadora que já disse, né, todos os benefícios da amamentação. Amamentar é maravilhoso, mas na nossa espécie, a amamentação não é mais instintiva. A amamentação hoje em dia é culturalmente definida, é socialmente definida. Todos esses componentes podem trazer dificuldades para a mulher, para que mesmo ela tendo desejo, que ela não consiga amamentar. Então, o que é que nós vemos hoje? Que o que importa mesmo é que a mulher tenha apoio para conseguir amamentar. Apoio da família, apoio das equipes de saúde, tanto do pré-natal, como na hora do nascimento, como no pós-parto. Se hoje em dia a gente preconiza um aleitamento prolongado, de no mínimo 2 anos, né? Em qualquer dessas fases podem surgir dificuldades. E a cidade, né, tem que estar pronta para atender essa mulher nas suas necessidades, no momento que elas ocorrerem. As questões, as dificuldades na amamentação, a gente não pode agendar para o mês que vem. Vou marcar uma consulta para o mês que vem, para a semana que vem, para daqui a... Não, a dificuldade tem que ser resolvida no mesmo dia, ou no máximo dia seguinte, senão a gente pode perder a amamentação. As mamas são extremamente sensíveis, né? São não o órgão mais sensível do corpo da mulher, mas o segundo, né? E qualquer dor na mama é extremamente dolorida. Isso parece uma redundância, mas é o que, na verdade, nós mulheres sentimos. Nós queremos muito amamentar, mas a sociedade, a legislação, tem que dar condições. Então, se nós preconizamos um aleitamento materno de 6 meses, como é que a licença maternidade é de 4? Né? Fica difícil. É possível, sim, conciliar amamentação e trabalho, mas é difícil. Em 2007, além de ser coordenadora do Banco de Leite Humano de Blumenau, eu sou presidente do Comitê Regional de Aleitamento Materno. E hoje nós festejamos, lá em Blumenau, os 10 anos desse comitê. 10 anos que a gente reúne todos os municípios do Médio Vale, mensalmente, estuda, discute, organiza, escreve congressos, seminários, eventos, né? E como membro do comitê de aleitamento, que eu já vim muitas vezes a Brusque, né? Então, eu apresentei uma pesquisa hoje que nós fizemos de prevalência de aleitamento materno em todo o Médio Vale em 2007. E lá nós vimos, nessa pesquisa, comprovou novamente a relação direta de desmame quando a mulher volta ao trabalho. Dificulta. O patrão não gosta, os colegas reclamam, né? Porque o que é importante quando a mulher volta ao trabalho? Que ela possa ou amamentar durante o trabalho ou extrair seu leite para poder levar para casa, para que o bebê possa continuar recebendo o seu leite. Que o bebê não precise tomar leite da concorrência. O leite da concorrência anda muito perigoso. Ainda hoje saiu no jornal, né, uma empresa lá do Rio Grande do Sul, né, que adicionava ureia no leite de vaca, graças a Deus, não era leite humano, né? E essa ureia se transforma em formol no leite e uma substância extremamente cancerígena. Então, sempre que a gente expõe o bebê, né, a outros produtos, a outros alimentos extremamente processados, como é hoje o leite em pó, as fórmulas infantis, a gente está aumentando o risco de morte, de doença. Né? Tem muitas pesquisas mostrando que a criança que está em aleitamento materno, que é amamentada, ela tem 63 vezes menos risco de ser hospitalizada no primeiro ano de vida.
16 vezes menos chance de morrer de diarreia no primeiro ano de vida, 4 vezes de morrer de pneumonia no primeiro ano de vida. Então, investir no aleitamento para um município, para uma sociedade, é investimento. É investimento. E um investimento muito barato. Apoiar a amamentação, capacitar as equipes de saúde, principalmente da atenção básica, para o apoio ao aleitamento materno é extremamente barato. Extremamente barato. Não requer nada especial, né? O que requer um pouco de especial é a questão de montar um banco de leite. Um banco de leite é um serviço, né, que o Brasil é modelo para o mundo inteiro. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo. O Brasil tem 206 bancos de leite humano, os Estados Unidos tem 7. Só para vocês verem a diferença. E o Brasil é referência para o mundo todo em tecnologia barata e com grande eficiência de processamento. Produz um alimento, né, de extrema qualidade e a baixo custo. Hoje em dia o Brasil exporta essa tecnologia para 25 países, todos os países da América Latina, da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e também os países de língua portuguesa da África. Através do Ministério das Relações Exteriores, né, os membros, os técnicos da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, como eu, por exemplo, né, vão a outros países e auxiliam esses países a implantarem bancos de leite. No Brasil, o estado que mais tem banco de leite é São Paulo, casualmente o mais rico. Casualmente que tem a mais baixa taxa de mortalidade infantil, isso, aquilo. São Paulo tem 56 bancos de leite. O Paraná está investindo pesado na criação de bancos de leite. Ele quer terminar agora com 17 bancos de leite. Ele quer que em cada região tenha um banco de leite. Por quê? Porque onde é criado um banco de leite, caem os custos da saúde. Simples assim. Nós economizamos em medicamentos, né, em tudo. Né? E investimos em prevenção. Isso é prevenção, isso é promoção de saúde. Mas para que isso aconteça, o município tem que estar sensibilizado, lógico, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? E eu estou à disposição. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço também o convite que me foi feito e concordo com o que a nossa colega do Banco de Leite falou, em que promover, né, a prática do aleitamento, o incentivo, ele vai trazer muitos frutos em relação à saúde, né? Puxando agora a brasa para o meu assado, acho que a gente deveria partir, né, todas as frentes possíveis. O banco de leite, ele já seria uma forma bastante avançada, né, onde esse bebê, essa mãe já ganhou o neném, esse bebê já nasceu, e aí apareceram, né, algumas dificuldades que vão procurar ser sanadas. Mas a gente também deve começar um pouco mais cedo. Isso quando? Antes dessa mulher sequer engravidar, né? Ela já deveria começar a se preparar no momento que ela pensa em gestar, né? Antes da concepção. Esse pré-natal deveria, no momento que ela já engravidou, incentivar, né, ela a se preparar para a amamentação, né, onde os profissionais, médicos, enfermeiros, o pessoal já no posto de saúde, a que ela venha a se informar, como é que ela vai fazer. Como a colega também falou, a amamentação não é mais instintiva na nossa espécie. Então, as mulheres precisam aprender de mamar. E uma parte do nascimento ainda é instintivo, mas pelo medo que se apregou, né, pela cultura de que
a mulher deveria ganhar os bebês de cesariana, que seria muito mais seguro, muito mais fácil e indolor. Então, elas estão desaprendendo, né, a parir, vamos falar assim. Só que a gente sabe, né, que quanto maior o índice de cesariana, menor o índice de aleitamento materno. Para a gente ter uma ideia, uma mulher que ganha bebê de parto normal, ela consegue dar de mamar já nas primeiras horas, né? E as pesquisas mostram que, em média, 2 a 4 horas os bebês já estão mamando. Na cesariana, onde não houve um preparo, onde esse bebê não nasce já com os seus instintos, né, maduros o suficiente, isso pode levar 10 horas ou mais. E uma vez que esse bebê não mamou na primeira hora, no primeiro momento, ele vai ser oferecido fórmulas e leites artificiais e outras coisas, e mamadeira e bico e chuquinha. Isso leva a uma confusão de bicos, como a gente chama. E todos esses que eu citei são muito mais fáceis do que mamar no peito. Então, ele não vai mamar e, por si só, ele vai ser desmamado antes mesmo de iniciar a amamentação. Os benefícios, não vou repetir, né, são vários, e não só para o bebê, como para a mãe também, né? Então, na minha opinião, diminuir o índice de cesariana, que também é um outro problema de saúde, né, além da amamentação, já é um bom começo para aumentar os índices de amamentação. Não há um incentivo muito grande para que essas mulheres optem pelo parto normal. Há pouca informação, elas não têm um treinamento adequado no pré-natal e, por experiência, eu trabalhei por 3 anos como médico plantonista no Hospital Azambuja, elas chegam lá totalmente desesperadas e despreparadas para isso. Uma segunda coisa que poderia ser feita é promover, então, a educação, né, durante o pré-natal, da amamentação, e são 10, eu não vou citar agora, eu não sei as 10 de cabeça, orientações da Organização Mundial da Saúde para facilitar, para promover o aleitamento. Dentre elas, a amamentação na primeira hora, o alojamento conjunto, a presença, isso de forma muito ambiciosa, de um hospital amigo da criança em Brusque, que a gente não tem. E que, nesse exato momento, o hospital que atende pela rede pública, o Hospital Azambuja, não teria qualificação, o índice cesariano é muito alto, essas coisas que foram citadas não acontecem, né? Precisa ter um treinamento do pessoal que vai atender essas mulheres, esses bebês, quando eles nascem, né? E não tenho mais muito tempo, muita coisa para falar, mas no meu pensamento é esse, né? Vou parafrasear a minha esposa, ela disse que é muito mais fácil parir do que amamentar. Ela ganhou de parto humanizado em casa, o nosso neném, e agora ele está com 10 meses e ele mama muito, e ele é muito esperto, muito saudável, e não seria diferente com as outras crianças se elas também fossem estimuladas. E tem que realmente ter o suporte do banco de leite, porque ela já teve 3 vezes infecção, e todas as vezes eu tratei, porque eu tenho conhecimento, mas não é toda mãe que tem um obstetra em casa, um médico em casa. Então elas precisam de ter a disponibilidade tanto da rede de saúde quanto do banco de leite, no momento que elas tiverem dificuldade, né? As mulheres que ganham bebê comigo, as minhas pacientes, elas têm o meu telefone, então no momento que aparece uma dificuldade, elas comigo, eu tenho uma consultora em aleitamento para as minhas pacientes, mas isso não é a realidade do município e das outras pacientes que ganham bebê em Brusque. Boa noite, né? 10 minutos, para mim falar o que eu queria falar vai ser pouco, então acho que vou até usar menos do que 10 minutos, né? Bem, eu tenho uma experiência de 14 anos em aleitamento materno, experiência prática e teórica, muito mais prática do que teórica. Então, eu tive uma universidade na vida que foi atender entre
99 até 2007, efetivamente a domicílio. Então, eu via cada realidade de cada família, na parte social, cultural, né, todos os aspectos, né, familiares. E daí eu tirei minhas conclusões, né, de como poder ajudar, como eu estou conseguindo hoje em dia, né, elas dizem assim, vai lá na Angelina que ela dá jeito, se ela não der, ninguém vai dar jeito, né, porque são situações que eu fui me deparando, que eu fui pegando conhecimento, né, e conseguindo até usar esses conhecimentos como se fosse uma experiência, né, e dava bastante certo. Então eu pegava assim muitas dificuldades que a gente dizia assim que de mães quererem amamentar, mas as avós não acharam que não é interessante, diziam, chegavam a me barrar na porta do portão, dizia, olha, ela quer amamentar, mas ela não tem leite, ela tem um peito muito pequeno, o neném dela é muito guloso. Sabe, as avós chegavam, né, a abordar isso para mim, né? Então a gente imagina, né, a dificuldade que uma mãe, né, que quer amamentar, quantas barreiras que ela encontra, né, diante disso, da própria família que às vezes não apoia muito, ou quando apoia errado, às vezes, né, profissionais de saúde por ingenuidade, por não ter tempo, por não ter interesse, ao invés de vão pelo meio mais prático de receitar uma fórmula infantil, a própria o desinteresse, assim, essa mulher que virou mãe, não teve aquela ligação desde familiar que as avós dela, a mãe dela foi ensinando a ser mãe, a ser, né, a ser esposa. Ela perdeu esse vínculo, então ela foi aprendendo isso durante a vida, nas escolas, nas creches, durante, né, na televisão, né, na mídia, por ali. Então, a gente vê assim que essa mulher ela perdeu, as mães perderam essa essência, né, da mãe, de ser mãe. Então, a gente tem que antes para que consiga que uma mãe amamente, a gente tem que digamos, botar um filme na vida dela, fazer com que ela vista, digamos, a roupa de mãe, né? Para ela se apaixonar pelo filho dela e sentir que o mais importante na vida dela é amamentar o seu filho. Então, para a gente conseguir isso, enquanto ela está aí com o bebê no colo, já chorando, é difícil. Por isso que é muito importante, Marli, essas políticas públicas de aleitamento materno, porque, e não só, eu penso assim, não só começar isso na gestação, Dr. David, né, na gravidez, ou durante o parto, mas desde a escola já. Eu acho que devia ser um currículo escolar, dentro da educação, já, porque eu aprendi, graças a Deus, com a minha mãe, lá a partir dos meus 5, 6 anos de idade, ela já ia ensinando algumas coisinhas, né? Mas hoje em dia as meninas não têm essa oportunidade. As meninas não têm, elas vão para a escola, vão aprender outras, né? Perde o vínculo, digamos, né? Então, eu acredito assim que dentro da escola tinha que ter como é que se diz, uma matéria que já partisse mais para o lado mais emocional, afetivo, porque é isso que falta. Às vezes tem muitas mães que me procuram, não tenho leite, tenho pouco leite. Só eu começo a conversar com ela, falo assim, né, para ela olhar para o bebê, explico, ela começa já a jorrar o leite ali na minha frente. Só o fato, ela começa a se emocionar, começa a chorar, emoção de emoção mesmo, de alegria, né, por saber que alguém está ajudando ela. E literalmente a gente vê ali o leite saindo, né, porque envolve o hormônio do amor, o hormônio da ocitocina, que é o mesmo hormônio que faz liberar o leite, né. Então não é necessário ter também só estratégia de atendimento, que a pessoa, né, que vai ali ensinar técnicas de manejo, de pegar o bebê no colo. Cada mãe sabe a maneira de pegar o seu filho no colo, sabe, né? Ela e o filho vão ter que digamos, se namorar e se conhecer de que jeito que eles vão gostar de se dar um para o outro, né? E o bebê vai ter que sentir isso. Então, o que a mãe tem que estar precisando é desse apoio emocional,
de uma pessoa que fique ali, ó, colocando a mão no ombro dela e diz, não, é assim mesmo, tá, nota 10, é assim, ó, tá no caminho certo. Né? E só procurasse, seria bom que ela só procurasse uma gente, né, quando tivesse algum problema, que nada, tudo que ela ouviu não deu certo, e aí a gente vai tentar resolver. Mas eu acho que tinha que partir dali, já da escola, desde pequenininha, já essa criança já crescer com essa concepção, né? De brincar na escola, fazer brincadeiras com bonecas, não dando chupeta da mamadeira, e sim dando o seio, né? Isso já envolver na escola já parte de ciência, já trabalhar a anatomia da mama, né? Então dá para trabalhar bastante a criança na escola nesse sentido, né? Como ser pai, como ser mãe, né? Já devagarinho dentro das possibilidades, né? Em relação ao banco de leite, eu acho muito importante, né? Mas eu vou muito além ainda. Eu acho que eu sou muito sonhadora, né? Às vezes eu viajo um pouquinho na maionese, né? Mas eu penso assim, né? O leite materno do banco, especificamente para os bebês prematuros, para os bebês doentes. Mas eu penso que não só isso. Eu penso que todos os bebês têm direito de ganhar leite materno. Todos, sem exceção. Não só né, aquele prematuro, não só o doente, mas aquele bebê cuja mãe não conseguiu amamentar, não consegue por N motivos, por motivos dela, por motivos de outras pessoas, por doenças, motivos devido a ter feito uma cirurgia, que a mama não consegue produzir muito leite, às vezes problemas sociais, né, no próprio seio familiar, que impede, psicológico, um monte de problemas que botam barreiras com que essa mulher não consiga amamentar o seu filho. Então, esse bebê não tem culpa que essa mãe teve esses problemas, essa família teve esse problema. Ele merece ganhar esse leite, né? E se nós temos mulheres que, né, por natureza, fabricam leite excedente, né, que ficam jogando fora, molhando, né, os protetores de mamas, né? E por que a gente não pode reciclar esse leite dessa mãe que está jogando fora e dar para qualquer bebê que necessite? Claro, evidentemente, os prematuros, os doentes têm prioridade, né? Mas por que não podemos fazer uma política maior, fazer uma campanha maior para coletar leite para todos que precisem? Porque eu vejo assim, ó, eu pego muitas mães que estão com dificuldade em casa, já saem do hospital com uma fórmula infantil, né? Porque lá no hospital já deram essa fórmula infantil. Para depois desmamar esse bebê dessa fórmula infantil, olha, é uma dificuldade, né? Então, nós estamos fizemos agora uma parceria com o Hospital Evangélico, né? Eu sugeri que a gente desse leite materno para o hospital, para eles, ao invés da fórmula infantil, dar leite materno para esse bebê, se precisar, né? E assim fica mais fácil a gente poder conseguir que essa mãe amamente em casa depois, né? Então, eu acho que tem muita coisa, e isso tudo a gente não vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de ajuda de todos, né, dos setores públicos, dos privados, né, da sociedade em geral, né? Precisamos de todo esse apoio para que não escape ninguém. Então, precisamos dessa parceria com a rede pública para que possa pegar aquela mãezinha que mora lá longe, né, que o agente de saúde está quase todos os dias nessa casa. Então, por que não fazer essa parceria, fazer um trabalho ali de educação e a mesma linguagem e poder que todas as mães, desde a doutora até aquela simplesinha lá do interior, possa ter o mesmo tipo de assistência, né? Eu acredito muito, eu tenho muita esperança que um dia, né, que a gente vai conseguir que todas as mães de Brusco, até do Brasil, consigam amamentar 100% até o 6º mês exclusivos ou até mais, né? Então, acho que é por aí que a gente vai conseguir que mude um pouquinho essa violência que nós temos, né? E até essa pobreza em todos os aspectos, assim, que a gente vai conseguir trabalhando já desde a infância, já, né, essa criança, né? Então, o que eu tinha que dizer, né? Quase deu certinho, né? Obrigada. Né? Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao vereador Valmir e à secretária Cida, a todas as autoridades presentes, aos colegas e à comunidade em geral. É com grande satisfação que eu venho aqui hoje representar o serviço especializado e
A Clínica da Mulher Eu Amamenta Brusque. Nós estamos num momento de reestruturar o serviço, reorganizar a Clínica da Mulher e reorganizar o programa Amamenta Brusque. E essa reorganização não teria como acontecer de outra maneira se não fosse através da sensibilização de todos os atores envolvidos. E isso é o que a Beth trouxe, o que os demais colegas trouxeram, e o que eu vivenciei hoje de manhã na comemoração dos 10 anos do comitê. Então, assim, tudo que acontece é uma caminhada. E essa caminhada, ela só tem sucesso se ela tiver o envolvimento e o encantamento de todas as pessoas, de todos os atores. Não adianta existir uma vontade política, uma vontade da gestão, se os trabalhadores e a comunidade em geral não estiverem envolvida. Envolvida em todos os sentidos. Porque a amamentação vai muito além do que um seio, ela é muito mais do que um seio, ela é muito mais do que uma mulher e ela é muito mais do que um bebê. Então, assim, a emoção que a gente viu naquele comitê traz um pouco de história. Quero eu, daqui 10, 15, 20 anos, estar aqui falando do Mães de Brusque, que é um programa que a gente vai estar lançando em alguns dias, em algumas semanas, talvez, e que a gente quer ver crescer e quer ver dar frutos, né? Então, na verdade, essa relação, como já foi colocado, ela tem que acontecer desde o pré-natal, lá no parto, no puerpério imediato, ela é fundamental, e ela tem que envolver não só os trabalhadores da saúde, não só os trabalhadores da educação, todos os setores da sociedade. Esses dias nós tivemos uma menina que estava com um problema para amamentar. E quando a gente parou e olhou para aquela mulher, além daquele seio e além daquele bebê, o que a gente viu? Que aquela mulher tinha, dentro de casa, uma situação de violência, de fome e de desorganização e desestrutura. Então, ela não tinha condições de amamentar, não porque ela não tinha leite, mas porque ela precisava do apoio. E esse apoio, ele é de todos. E se tiver que ir além da saúde, se tiver que ir além da educação, se tiver que envolver CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e assistência, os outros vários setores, pastoral, os vários setores da comunidade, é tudo isso que a gente tem que acionar. Nós somos corresponsáveis por essa mãe, por essa criança, por essa família. E o aleitamento materno é indiscutível as inúmeras vantagens que ele traz para todos, mas principalmente para esse setor chamado família. Então, assim, é muito importante a gente estar aqui discutindo isso, sabe? É um passo que Brusque está dando, é uma caminhada que a gente começa. E eu, como enfermeira obstetra, sou extremamente apaixonada por isso e defensora disso. E concordo muito quando a Beth fala, quando o Dr. David coloca a questão que a gente também tem que mudar algumas outras coisas em relação à redução imediata, a militância da nossa redução na taxa de cesárea. Porque a mulher é preparada 9 meses para uma cesariana. O tempo inteiro é dito para ela que ela não tem condições de ter um parto normal. O tempo inteiro é falado que ela não vai dar conta de amamentar. Então, a gente tem que mudar essa lógica. E não é um trabalho fácil. E não é um trabalho rápido de acontecer. E os resultados a gente vai ver a longo prazo. Pode passar. Eu trouxe uma música, não aparece ali de quem é. Bem-vindo, meu novo ser.
cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz dentro do meu coração. É como se eu tivesse esperado toda a vida para te embalar. Isso é uma música, né? Deixa eu até ver. O nome da música é Reconhecimento, de Isadora Canto. Ela fez um CD para trabalhar com as gestantes, né, e com as puérperas. Então, assim, ó, para a gente mexer um pouco, não aqui, mas a gente tem que mexer no coração dessas mães e dessas mulheres. Qual é o objetivo principal do nosso programa Mães de Brusque, né? Mulheres de Brusque? Ele tem como objetivo proporcionar um atendimento de fácil acesso, buscando a excelência no cuidado integral à mulher brusquense. Como a Angelina colocou, o que é o acesso? É a gente estar indo até aquele local que é mais distante e buscar essa nossa gestante ou essa puérpera que tem mais dificuldade de chegar até o nosso serviço. E excelência, esse SUS ele é maravilhoso e a gente pode dar um atendimento de qualidade a essa mulher. Integral, ele é como um todo, né? Atender ela como um todo. A nossa missão: exercer práticas de cuidados com uma gestão democrática, participativa, de trabalho em equipe, dirigidos à população feminina, desenvolvendo essas ações junto às equipes de estratégia de saúde da família e especialidades, buscando prestar cuidados integrais com excelência no atendimento às usuárias, em todas as suas necessidades. Então, o que é essa gestão participativa e democrática? Envolver todo mundo, movimentar conselho Comusa, movimentar conselho local de saúde, movimentar cada reunião de gestante, cada roda de amamentação, movimentar as salas de espera, porque muitas vezes aquela gestante está aguardando uma consulta, ou com a enfermeira, ou com o médico, ou aguardando uma vacina, e ninguém orienta nada, ninguém fala nada. A gente tem uma equipe, gente, ali, que pode estar orientando, que pode estar mobilizando e fazendo essa mulher acreditar que ela é capaz de ter esse parto normal e de amamentar, sim. Visão: ser um programa que promova o cuidado de excelência, compartilhada com todos os atores sociais envolvidos no processo. Aquilo que eu falei: gestão, trabalhadores e a sociedade. É nesse contexto que está inserido o programa Amamenta Brusque, como uma das ações que promove um atendimento humanizado para a mulher, através do incentivo ao aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses de vida e complementar até os 2 anos ou mais. Na verdade, a sacada da orientar o aleitamento materno não é o seio, é a mulher. E é além do que não conseguir ou conseguir amamentar. Porque tem toda uma questão cultural, familiar, e a mulher também tem o desejo ou não de amamentar. E isso também tem que ser respeitado. O ato de amamentar é extremamente importante e impactante, não só para o círculo familiar envolvido, como para toda a sociedade, trazendo inúmeros benefícios para a criança, a mulher, a família, os profissionais, o Sistema Único de Saúde e o meio ambiente. Então, o impacto e a melhora é para todos. A Rede Amamenta Brusque é uma estratégia de promoção e de proteção à prática do aleitamento materno, não só na atenção básica, como no serviço especializado também, amparada nos princípios da educação permanente, respeitando a visão de mundo dos profissionais e considerando as especificidades locais do município de Brusque. Na verdade, quando a gente fala
em serviço especializado, é lá na unidade de saúde, é na clínica da mulher, é na casa, no domicílio, é no hospital, são nos vários locais. Por isso, a gente tem que ter uma rede que esteja mobilizada. A comunidade tem que estar mobilizada e todos têm que ser apoiadores dessa mulher. Porque a mulher não vai escolher hora e não vai escolher dia para ter dificuldade no amamentar. E qualquer profissional e qualquer pessoa pode ser um apoiador neste momento. Então, a gente tem que capacitar permanentemente. E a gente sabe da rotatividade dos profissionais, a gente sabe das mudanças de locais desses profissionais. Então, a gente tem que ter todos preparados para serem apoiadores desta amamentação. Teria mais para falar, mas já passou muito tempo, não sei se posso continuar. Quer isso concluir? Pode concluir. Na verdade, é uma força-tarefa. A gente tem um mundo inteiro para fazer, um mundo inteiro para construir, né? Mas a gente precisa construir junto. É uma sociedade, a gente tem que se agarrar, a gente tem que ser parceiro, e a gente tem que, antes de tudo, acreditar. Se a gente não acreditar, se a gente não vender sonhos, se a gente não encantar as pessoas, a gente não vai ter banco de leite. Por quê? Para ter um banco de leite, a gente precisa que as mulheres produzam leite, que elas amamentem os seus filhos para elas poderem doar para os outros. Então, a gente tem que encantar e mobilizar a sociedade. Muito obrigada a todos. A gente mudou um pouquinho a sequência, né, para que a gente não quebre, porque o doutor vai falar mais a questão da legislação. Então, para a gente dar continuidade a essa coisa tão sonhada, né, tão falada, tão gostosa de ouvir e de falar, que é a questão da amamentação, né? Mas eu gostaria de justificar primeiramente por que nós não iremos lançar o programa Mães de Brusque no próximo sábado. Porque nem tudo depende da gente. Só por causa disso. Porque não seria legal, não seria oportuno lançarmos o Mães de Brusque nesse sábado, quando ainda não conseguimos efetivar o contrato com o Hospital de Zambuja. Então, resolvemos transferir, o programa está pronto, já está sendo trabalhado, o material, nós estamos com todo o programa, tudo o que precisaria para lançar no sábado organizado, mas decidimos esperar mais uns dias para a gente efetivar. Isso é um primeiro anúncio. O segundo anúncio é que quem puder dizer para as nossas gestantes que estão próximas a ter os seus bebês, que até o dia 4 de julho elas terão obstetra, sim, para fazer os seus partos no Hospital de Zambuja. Já está, é contrato, é compromisso de governo, e é um compromisso que o hospital firmou ontem, que eles vão manter a obstetrícia aberta, funcionando, com atendimento às nossas gestantes até dia 4 de junho. E eu quero crer que nós não vamos chegar tão longe para renovarmos o nosso contrato. Bem, agora vamos falar um pouquinho, porque a gente percebeu que as nossas falas, o assunto é o mesmo, com pensamentos, e às vezes viajamos na maionese, né, Angelina? Mas eu tenho, assim, uma paixão muito grande, né, de pensar que a gente pode ter, na nossa sociedade, junto às nossas mulheres, que não vamos falar só das mães, mas vamos falar das nossas mulheres, das nossas jovens mulheres, que se preparem para a maternidade, porque ser mãe não é simplesmente no ato e depois parir, né? Para ser mãe, a mulher ela tem que estar preparada, e é a sociedade que as auxilia. Mas eu tenho uma caminhada muito grande quando se discute família. E eu gostaria de abordar um pouquinho essa temática, né? Porque como é que a nossa gestante hoje vai amamentar se ela não foi educada para a amamentação? Imaginem vocês as gerações futuras.
que tudo é terceirizado, que a criança, tudo vai para a responsabilidade da escola. Imagine se a escola tiver que colocar no seu currículo hoje, em tempos modernos, colocar a questão da amamentação, que a escola não consegue trabalhar nem menos a sexualidade. A escola não consegue trabalhar a sexualidade, ela também não vai conseguir trabalhar a questão da amamentação. Isso é uma coisa assim que a gente tem que pensar, de que forma que nós vamos construir famílias melhores. De que forma que nós estamos dando a nossa contribuição para a sociedade, para estimular as mulheres a ter um período que fique em sua casa, cuidando dos seus filhos, zelando por eles. Quando é que nós vamos ter a coragem de dizer para a mãe, mas fica em casa meio período, trabalha à noite, trabalha de madrugada, mas dê um tempo para o teu filho, para a tua filha. Então, a questão afetiva também faz produzir leite. A questão afetiva, a questão de relacionamento, a questão de maturidade, que só quem pode dar aos filhos são os pais. E essa construção nós temos que pensar um pouquinho, porque nós estamos oportunizando em políticas públicas aquilo que, na realidade, é para a família, para a sociedade fazer. É nós lá em casa, é nós com a nossa família, é nós com o vizinho, com o parente, com o nosso trabalho, retroceder um pouquinho na modernidade e pensar que o leite não vem pela internet nem pelo telefone celular. E nós estamos tentando fazer uma coisa para quê? Para salvar um monte de criança, um monte de bebê que estão ali por vir. Alguns já vieram, uns estão por vir e uns virão. Nós estamos preparando esse ninho, por quê? Porque a família esqueceu de fazê-lo. E eu concordo com o problema social, eu concordo com todos os problemas existentes na sociedade, na família, as dificuldades, o alcoolismo, a droga, a prostituição. Eu concordo com tudo isso. Mas, se nós formos para a periferia, são os espaços que mais amamentam. São porque as mulheres estão em casa. Por isso que elas estão naquela situação. São as mulheres, às vezes, da periferia, que não tiveram nenhuma orientação, mas elas vivenciaram, elas aprenderam no lar, a mãe dela amamentando 4, 5, 6 filhos, e é na casa que se aprende a amamentar. E é na casa que nós aprendemos a fazer a papinha, quando tiver 4, 5 anos, e a criança se alimentar. E é em casa que nós aprendemos, quando a mãe vai fazer o xaropinho de chazinho, quando ela vai dar o remédio, e é dessa forma que nós temos, que também está preparando essa sociedade moderna. Porque as políticas públicas não vão dar conta disso. Sabe por causa de quê? Porque falta paixão. É muito amplo tudo que a gente discute, é muito amplo tudo que a gente vem trazer à tona, né? E é muito amplo quando a gente fala assim, nós hoje estamos pensando, e já é fato, né, que a gente vai ter um banco de leite na cidade de Brusque. É sonho, né, de um grupo já, de que esse leite não seja só utilizado para a criança que está na UTI neonatal, a criança de baixo peso, a criança que está hospitalizada. Que a gente possa promover esse leite para outras crianças que as mães não puderam amamentar. Mas, conversando com a Michelle essa semana, nós vamos ter que motivar muito as nossas mulheres, que está nascendo criança para mais de metro nessa cidade, né? Nós temos que motivar as nossas mães a que elas amamentem os seus filhos, e quanto mais elas amamentarem, mais elas vão produzir, e aí nós vamos ter um banco de leite que vai dar conta das crianças de baixo, das crianças doentes e daquelas mães que, por algum motivo ou outro, né, Angelina, não vão poder amamentar. Mas que a gente vai ter que fazer esse trabalho de parceria, esse trabalho em conjunto, né? Público, o privado e a sociedade em geral, de irmos lá para a periferia, de irmos lá no apartamento, e irmos na alta sociedade também. Porque não é só vir buscar o leite. Ela vai ter que produzir leite também para o banco de leite. Então, eu penso assim que nós demos um grande passo já esse ano, e não vamos retroceder nem 1 centímetro, né? Quando inaugurarmos o prédio da saúde, lá estaremos inaugurando também o Banco de Leite Municipal, o Banco de Leite de Brusque, e com certeza, com as parcerias, com a conscientização da mulher, da criança, da mulher,
e da sociedade, nós vamos ter crianças mais saudáveis. E quanto ao ato, quando nós chegarmos lá, né, David, que não é só a questão de a gente preparar a mãe na hora que ela está grávida, mas nós temos que saber que ela tem que estar preparada antes, mas quando ela vai amamentar, do maior, eu vejo, e muitos autores colocam dessa forma, né, que o maior ato de amor e a maior relação de amor entre o filho e a mãe é o momento da amamentação. E isso ninguém tira. Esse direito, ninguém tira. Esse prazer do filho sugar, o ato dele sugar, e a mãe dando a seiva da vida para aquela criança, é o maior ato de amor. E é nesse amor que eu estou batalhando, estou à frente também desse trabalho, para que a gente possa fazer com que a mulher tenha essa relação maior de amor com o seu filho. Com certeza nós vamos ter menos problemas nas escolas, nós vamos ter menos problemas nas ruas, nós vamos ter menos problemas na sociedade. Porque a amamentação, gente, não é uma técnica. A Cida não é nem enfermeira, ela não é médica, por que ela está falando isso? Não, a amamentação é a coisa mais natural que tem no ser humano ou nos animais. A amamentação é a coisa mais natural. Os bichos, né, o que eles fazem? Primeira coisa, eles nascem, ninguém ajuda a nascer, a não ser os que vêm para o veterinário. Mas lá no mato, no campo, na roça, e o primeiro ato dele é ir procurar as tetas da mãe que o pariu para sugar. E o ser humano ele tem que ser ensinado a isso. Então, eu digo assim, envolve muito mais do que aquilo que nós possamos discutir nessa noite, ou que nós podemos ampliar nos nossos conhecimentos em relação à amamentação, mas que a gente não pode se acomodar e parar por aqui. Eu acho que a discussão de amamentação, nós temos que sentar muitas vezes, não precisa ser em audiência, se não for possível, não precisa ser em audiência, mas que a gente possa ter seminários de formação, de informação, de trocas de experiência. As nossas agentes comunitárias, as nossas equipes de saúde têm muitas coisas que poderão ajudar e nós juntas poderemos construir um grande momento, um grande programa de amamentação nessa cidade. Eu agradeço a cada uma que compareceu a esta audiência. Eu te agradeço, Marli, por tu teres te preocupado com esse momento também, porque não é um assunto que é abordado em todas as rodas. E não é um assunto que, muitas vezes, nem todos os obstetras conversam com a sua paciente. Não é um assunto que muitas enfermeiras também não conversam com a nossa gestante quando vai para o pré-natal. Não é um assunto que o marido conversa com a esposa quando estão se preparando para arrumar um bebê ou quando estão grávidos. Então, não é um assunto... As pessoas não falam da amamentação. E a amamentação é um ato natural, é uma coisa muito natural, mas que nós temos que voltar um pouquinho às nossas origens. Então, eu agradeço a cada uma, agradeço ao Valmir, que hoje representa a Câmara de Vereadores, e a todos vocês que vão estar com a gente nessa luta também. Senhor presidente desta magnânima Casa do Povo, vice-presidente hoje na condição de presidente, senhores vereadores, distintas autoridades que compõem esta seleta mesa, distintos senhores, distintas senhoras. Cabe-nos inicialmente, na condição de advogado, de entidade sindical de trabalhadores, agradecer a especial gentileza do convite para essa sessão especial da Câmara de Vereadores da cidade de Brusque. Convite este que veio da pessoa da ilustre vereadora Marli Leandro, a qual agradecemos sensibilizados. Recebam o nosso fraterno e gracioso abraço. Primeiramente, há que se destacar a importância da amamentação para o recém-nascido, principalmente para os efeitos que tal prática irá produzir para esse cidadão ou cidadã no futuro. Sabemos todos que nosso ordenamento jurídico já prevê direitos antes mesmo de nascermos, como é o caso, em comento,
onde, além de tutelar a mãe gestante, busque-se também a proteção do nascituro. Segundo dados, o fator primordial da amamentação está, entre outros, no desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança. Para especialistas, há significativa diferença entre uma criança que foi amamentada regularmente e aquela que sofreu alterações, limitações ou mesmo ausência do leite materno e contato com a mãe. A Organização Mundial da Saúde preconiza como interstício temporal necessário para a amamentação pelo menos 180 dias contínuos. E isso estará literalmente ligado ao senso cognitivo das crianças amamentadas corretamente. Eis que estas terão melhor desempenho escolar, melhor capacidade física e melhor compreensão do que ocorre em sua volta, sem considerar, evidentemente, o fator de saúde e formação dos órgãos. Segundo a mestra Joseneide Viana de Almeida, abre aspas, nos países em desenvolvimento, o aleitamento materno é de suma importância para a sobrevida de crianças nos primeiros anos de vida. Estima-se que cerca de 1 milhão de crianças morrem a cada ano de diarreia, infecções respiratórias agudas e outras doenças infecciosas, porque não foram adequadamente amamentadas ao peito, fecha aspas. Para a Rede Brasileira do Banco de Leite Humano, diz eles, leite humano é a alimentação ideal para todas as crianças. O leite humano, por sua composição de nutrientes, é considerado um alimento completo e suficiente para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros 2 anos de vida. Diante de tais elementos biológicos e sociais, surgiu a necessidade de regramentos e tutela judicial do Estado, originando assim leis e normas que garantam as condições mínimas de segurança e desenvolvimento da gestação e dos primeiros dias de vida das crianças. A matéria recebeu o tratamento especial na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que no artigo 7º, inciso 18, concedeu à gestante licença remunerada de 120 dias. Aqui cabe uma observação. Não confundir a garantia com a garantia de emprego prevista no artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição, que lá no inciso 2, a linha B, garante que todas as gestantes têm uma garantia de emprego de 150 dias após o parto. São institutos completamente diferentes. No que concerne aos aspectos legais e jurídicos, o aleitamento materno tem previsão na Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que em seu artigo 71 ao 73 trata do salário maternidade, que consiste em 120 dias de licença para a mãe trabalhadora, que durante este período poderá dar dedicação exclusiva ao seu filho, percebendo normalmente a sua remuneração. E também há que se notar o precedente normativo número 6 da Secretaria de Dissídios Coletivos do TST, que normatizou esse assunto. Importante frisar que o salário maternidade também é devido à mãe adotante ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção e que será também de 120 dias se a criança tiver até 1 ano de idade. 60 dias se a criança tiver entre 1 e 4 anos de idade e de 30 dias se a criança tiver entre 4 e 8 anos de idade. A consolidação das leis do trabalho. Este maravilhoso livro, compêndio esse que completou 70 anos no dia 1º de maio deste ano. Tem em seu arcabouço previsão para mães que necessitam amamentar. O que diz o artigo 396 da CLT? Assim está prescrito, senhor presidente. Para amamentar o próprio filho, até que esse complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Parágrafo único. Quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Lê-se a autoridade competente, o médico. O legislador, quando a formatação da CLT, foi sábio ao prever obrigações para os empregadores em relação à amamentação. Primeiramente, e chama a atenção para esse detalhe. E aqui também, ao final do artigo, ele diz como fazer. O que diz o artigo 389 da CLT? Toda empresa é obrigada, parágrafo único do artigo,
Os estabelecimentos em que trabalhem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. Parágrafo 2º. A exigência poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário. Aí que aparece, a cargo de quem? A cargo do SESI, do SESC, da LBA ou dos sindicatos. Os sindicatos são parceiros para essas empreitadas. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. A Carta Magna da Nação, ou seja, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, dentre as proteções esculpidas em seu bojo, destaca-se em relação à trabalhadora o artigo 7º. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Por outro lado, o Judiciário brasileiro, entendendo que este benefício não deve onerar as empresas no tocante a encargos sociais, sumulou a decisão a respeito. O STJ assim decidiu. Súmula 310 do STJ. O auxílio creche não integra o salário de contribuição. Por outro lado, temos a Portaria 3.296, de 3 de outubro de 1986, que autoriza as empresas empregadoras a adotar o sistema de reembolso creche, em substituição ao parágrafo 1º do artigo 389 da CLT, que já frisamos. Artigo 1º da Portaria 3.296. Ficam as empresas empregadores autorizadas a adotar o sistema de reembolso creche, em substituição à exigência contida no parágrafo 1º do artigo 389 da CLT, desde que obedeça às seguintes exigências. 1. O reembolso creche deverá cobrir integralmente despesas efetuadas com o pagamento da creche de livre escolha da empregada-mãe, ou outra modalidade de proteção de serviço desta natureza, pelo menos até os 6 meses de idade da criança, nas condições, prazos e valores estipulados em acordo ou convenção coletiva, sem prejuízo do cumprimento dos demais preceitos de proteção à maternidade. Mais uma vez, os sindicatos aparecem como parceiros nessa empreitada, através da formatação de acordos e convenções. Em 9 de setembro de 2009, o governo brasileiro sancionou a Lei 11.770, que cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença maternidade mediante a concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Esta lei infraconstitucional baseia-se nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde sobre aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, sendo feita a alimentação complementar apenas após esse período. De acordo com a citada lei, é importante ressaltar que a empregada da iniciativa privada terá direito à referida prorrogação se a empresa em que trabalhe aderir ao programa Empresa Cidadã e que a empregada faça o requerimento até 1 mês após o parto. No caso das instituições públicas, senhor presidente, direta, indireta ou fundacional, ficam autorizadas a instituir o programa que garanta a prorrogação da licença maternidade com suas servidoras. Pode ser de forma automática. Artigo 5º da lei. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração integral da empregada paga nos 60 dias de prorrogação da sua licença maternidade, vedada a dedução como despesa operacional. Já estou encerrando, senhor presidente. Novamente, parafraseando... Pode ficar à vontade para concluir. Obrigado. Pode ficar à vontade. Novamente, parafraseando a mestra Joseneide Viana de Almeida, que nos diz: a licença de 180 dias para gestantes foi um avanço nas conquistas sociais do país, fruto da luta de entidades sindicalistas, Associação Brasileira de Pediatria, Associação Brasileira de Enfermagem e Obstetricia, dentre outras, mostrando que quando a sociedade se organiza e faz o exercício do controle social preconizado no SUS, as demandas sociais tendem a ser atendidas. Assim, temos que é necessário e indispensável que se promova processos educativos de divulgação para empresários, profissionais da saúde, contadores, chefes de recursos humanos, advogados, gestores e demais membros da comunidade,
para que a efetividade dessa lei seja real e que seus efeitos alcancem as mães trabalhadoras e os respectivos empregadores. A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina, FETIESC, entidade sindical de segundo grau, de representação estadual, que aglutina por volta de 300 mil trabalhadores, através dos 42 sindicatos filiados, através da sua Secretaria da Mulher, que distribuímos aos senhores e às senhoras uma revista, está dando ênfase para a campanha com este foco, ou seja, a completude da lei que cria o programa Empresa Cidadã, como estímulo visando o fomento e a aplicação de tão importante instrumento para a vida dos filhos e das mães trabalhadoras de Santa Catarina. E para finalizar, conclamamos a sociedade organizada para que se associe conosco e crie mecanismos visando a aplicabilidade de tão importante instrumento de defesa das nossas crianças. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras da sociedade, que os entes ativos da nossa sociedade, tais como executivo, legislativo, as entidades sindicais patronais e de trabalhadores, no âmbito das suas representações, instituam comissões paritárias e que, através dessas discussões, promovam ações que visem a instituição e a formatação de programas voltados à proteção desses que serão o futuro da nossa nação. Muito obrigado a todos, desculpe ter ultrapassado o tempo. Bom, eu fiquei impressionado com a fala do Dr. Davis, que em Brusque é um alto índice de cesáreas. Muito alto, né? Pois bem, isso aí já não é os próprios médicos que incentivam as suas pacientes, a gestante, a fazer cesárea, porque, pelo que eu saiba, o SUS não paga cesárea, a não ser em alto risco. Então, isso não seria para cobrar? Questão financeira? Então, está aí uma questão para que seja alertado, né, para a comunidade e seja feita uma campanha, porque é preocupante, realmente é preocupante. Como o doutor mesmo disse, que se a cesárea é realizada, a própria criança, o próprio bebê, ele custa a pegar o peito da mãe para amamentar. Então, é uma situação muito preocupante. Obrigado. Eu acompanho há um certo tempo o Anjos do Peito e também conversamos por algumas vezes com a secretária Cidabelli, até na última inauguração da sala do próprio Anjos do Peito, foi passado nesse dia que nós teremos então o banco de leite aqui em Brusque. Não sei se já há uma data prevista ou em média. Tá, tomara que isso aconteça logo, que nós precisamos disso, né? Sim. E então, como foi falado aqui dessa arrecadação, ou melhor, da coleta desse leite para ser pasteurizado, então eu só tenho essa preocupação de que até que esteja pronto esse complexo do banco de leite, então que se ajude de alguma forma a própria o Anjos do Peito até lá, que eles continuem fazendo, provavelmente a Gilina também, não sei como é que vai ficar isso, secretária. Depois esse Anjos do Peito vai ser integrado a esse complexo, vai ser criado ou não? Não vai ser? Então, tá, tudo bem. Então fica essa pergunta. Que então minha preocupação é até que então estiver pronto todo esse complexo do leite, do banco de leite, da pasteurização desse leite, que até lá então que se consiga mecanismo, né, para ajudar a entidade, para que ela consiga se manter com todos os trabalhos que ela faz hoje, conforme foi falado aqui da Clínica da Mulher, ainda não vai ser inaugurado, né, vai ser prorrogado a inauguração, pelo motivo do hospital, como a secretária já explicou. Então, que de certa forma se ajude a entidade a se manter até lá, ou não sei se vão participar ou não, mas fica assim, só essa preocupação de que não pare esse atendimento por parte da entidade já existente, o Anjos do Peito. E que, com certeza, que aconteça, que dê certo esse banco de leite. Eu acho que nós, já não é sem tempo, nós precisamos disso em Brusque, para os nossos recém-nascidos,
como o próprio doutor que falou, infelizmente essa é uma prática que não vai ser mudado de hoje para amanhã, essa parte da cesárea, do parto normal, eu acho que não é de hoje para amanhã, e sim com questão de, como já foi falado aqui por várias pessoas da mesa, não é de hoje para amanhã, vai anos para se mudar isso, né? Que é tão fácil fazer cesárea, a mulher não sofre, então a gente vê, a minha própria esposa fez a cesárea e foi tão fácil, né? Então quer dizer que essa já é uma mentalidade que os próprios médicos colocam, sim, é feito dessa forma na cabeça das gestantes. Então há uma preocupação, sim, que cada vez mais vai aumentar. Eu não vejo assim, de imediato essa mudança, mas com um trabalhar, né, um trabalho bem árduo aí à frente, para que seja feito então com essas gestantes esse trabalho como foi citado. Então são essas minhas dúvidas aí, a Cida depois pode até responder, e para que a gente continue então com o anjo do peito até que tenha definido então todo esse trabalho, esse complexo vai ser criado com o banco de leite. Era isso, senhor presidente. E parabenizar a Marli por essa audiência pública. Mesa, todos os presentes, eu queria colocar aqui algumas questões que foi passando aqui pela minha cabeça, que é assim, como a gente enfrentar os interesses econômicos, né? Esse é uma das grandes encrencas, né, para a gente resolver, né, de superar isso, né? Me parece que a gente vive num mundo assim de facilidades, e também a questão da amamentação mexe também com esforço, né? Com esforço não só da mulher, mas de todos que estão ao redor, né? Eu acho que são aí desafios. Uma outra coisa que estava passando na cabeça aqui, comentando com a Marli, é aquela coisa da creche, né? Porque hoje a gente, quando fala de creche, a gente fala de poder público, e a gente esquece que as empresas vão, né, fazendo de conta que não é com elas. Então, eu penso que o jurídico aqui deu um cutucão bom também, para lembrar aquilo que a Cida dizia, né, que não só a questão pública não vai dar conta, né? Então a gente tem que mexer com isso tudo aí. Sobre mudança de cultura, eu não sei se é mudança de cultura ou voltar a uma cultura que já tinha, né, que era a da amamentação, porque hoje é a tal da cesariana, com muita facilidade, assim, com todo respeito, aquelas mulheres que precisam, né? Eu aqui não sou médico, mas acho que há casos, né? E casos, né? Mas tem aqueles casos assim que já vão empurrando mesmo para as facilidades, né? Então acho que é um outro desafio. E também eu queria lembrar que eu acompanhei o nascimento dos 2 filhos que eu tive, né? No primeiro quase desmaiei, no segundo eu já não desmaiei tanto, né? No primeiro, e fui lá me meter a filmar. Eu estou dizendo isso porque o homem também tem que participar disso, a hora que ele participar da troca de fralda, né, do nascimento, não sei o quê, isso tudo vai facilitando também esse ambiente para a amamentação, no meu modo de ver, né? Então penso que são aí os desafios. E a audiência pública, para encerrar, ela não vem, porque às vezes tem pessoas que a gente escuta, infelizmente, pessoas que acham que a audiência pública vai dar as soluções, né? Agora está tudo resolvido. Não, eu entendo que a audiência pública instiga, anima e mexe com as pessoas para que elas saiam desse, né, do comodismo, participem, né? Porque aqueles que pensam que a audiência pública vai resolver o problema são aqueles que ficam sempre, né, os revolucionários do Face, revolucionários do e-mail, né, das tribunas, né? Também tem alguns, né? Eu tento não ser, né? Então, a gente acha não, é importante da audiência pública que ela faça isso. E eu percebi hoje, com as falas, que houve bastante essa instigação, né? Então, nesse sentido, que queria parabenizar, né, a mesa, né, aos que se dispuseram a estar na audiência, e que a gente saia com essa tarefa, né, de continuar incentivando isso que é tão importante e que previne, sim, né, todas as doenças, que muitas delas são causadas também pela falta da amamentação. Doenças que não só são sentidas na infância, mas depois durante a vida toda. Tá bom, obrigado. Então, assim, cumprimentando a mesa, né, na pessoa do presidente Valmir, e estendendo os cumprimentos à iniciativa, à nossa vereadora Marli, e também a todos que estão aqui participando dessa audiência pública,
E o que me motivou a vir ocupar esse espaço é uma experiência muito pessoal. Eu, até alguns meses atrás, eu tinha uma angústia muito grande na minha vida, que eu comentava com o Paulo. Mas por quê? Nós tivemos os nossos 2 filhos e eu amamentei só até os 6 meses. E, de repente, conversando com o ginecologista, ele me respondeu. Ele disse, é uma questão cultural. Há 17, 18 anos atrás, a amamentação não tinha o incentivo que ela tem hoje. Passou por ciclos. Houve um momento que ela foi incentivada a dar até os 2, 3, 4 anos, e, de repente, talvez na época que eu tive os meus, foi esse o formato de estar amamentando, e foi o que eu fiz até os 6 meses. E aí, de repente, eu entendi. E outra questão que me traz a motivação para estar ocupando essa plenária é dizer que, enquanto educadora, eu também tenho a certeza de que o ato de amamentar faz toda a diferença na vida de uma criança. Aquela criança que ela recebe o carinho da sua mãe na hora que ela está sendo amamentada, ela tem o toque, ela tem a troca, ela tem a acolhida, ela se sente amada, ela se sente um ser que recebe, sim, todo um outro estímulo. Não estou dizendo que aquela pessoa que vai dar mamadeira para o seu filho também não vai embutido de todos esses valores e de toda essa preocupação. Mas esse ato de aproximar pele com pele, ele faz toda a diferença. E a gente sentiu assim, em todos que ocuparam essa mesa, que a fala veio sim trazendo essa preocupação, que é sim buscar essa aproximação. E quando a gente vê um município, a gente vê as pessoas há tanto tempo pensando nisso, a gente vê o nosso amigo que veio aqui trazendo uma legislação que nos ampara nessa questão de incentivar a preocupação com isso, nós sentimos que a sociedade ela vai ter um rumo diferente. Por quê? Porque esse cidadão, esse ser que vai crescer, ele vai crescer tendo outros valores. E quem sabe nós vamos estar construindo um novo ciclo, uma nova era nessa nossa sociedade, que é essa era mais humanizada, essa era onde as pessoas possam se sentir amadas, valorizadas e tendo um outro sentido na sua vida. Então eu penso que quem não veio perdeu esse momento de hoje. Foi um momento muito rico e também penso que as iniciativas que já vêm sendo feitas, a iniciativa do programa Mães de Brusque, eles farão sim uma diferença em todas as comunidades do nosso município, dessa nossa cidade. Então, o meu parabéns a todos, parabéns a quem se dispôs a sair de sua casa também, numa noite fria como essa, estar aqui participando. E eu gostaria de terminar com um pensamento, que é um pensamento que move muito a minha vida e que eu gostaria que registrasse nas mentes de cada um que está aqui, que é preferível a angústia da busca do que a paz da acomodação. Então, nós temos muita luta pela frente. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Na verdade, a gente viu o quanto essa noite foi até para valorizar a importância do aleitamento materno e todos os caminhos, as lutas que a gente faz. E enquanto técnico, né, para quem não sabe, eu sou assistente social, vem o desespero quando a gente ouve o representante da FTESC falando toda a legislação trabalhista, e que nós, enquanto técnicos, às vezes a gente não sabe orientar as nossas mães quando a gente atende, né? E a gente tem um grupo de mulheres no serviço e a gente vê a angústia delas em não poder, né, em não poderem lutar por isso, até com medo de perder os empregos. Por muitas vezes elas não falam nessa luta, com o receio de levantar uma bandeira e sim ter o receio de talvez estar prejudicando, passou o meu período, a minha licença, que eu teria concedido, posso ocorrer a demissão. Então, assim, e a gente também, e aí me assusta que eu não sabia nem um terço do que foi falado, e a gente é técnico, né, na saúde, na assistência, na educação, e a gente às vezes também precisa estar se potencializando para poder auxiliar essas famílias do que elas podem estar recorrendo, e que independente disso é um direito, de que é uma busca. Então, assim, acho que aqui eu só chamo a atenção para a gente, enquanto técnico, saúde, assistência, talvez até quando a gente está com esse público mães gestantes, trazer essa discussão da legislação trabalhista. Acho que vem a potencializar essa busca e essa garantia também do aleitamento materno. É isso. Obrigada.
Boa noite à mesa, boa noite a todos. E parabéns a Marlene pela sensibilidade de mulher de estar trazendo essa discussão para a gente, né? E falando um pouquinho assim do que o Valmir colocava antes sobre a garantia de direitos, né? A gente fala na questão da creche muito com o foco no poder público. Mas, assim, hoje, essencialmente, ou é o atendimento privado, que tem do atendimento à creche, ou é o público. A gente tem uma única parceria com empresa, né, onde funciona uma creche nossa, né, dentro da empresa, e talvez seja a única aonde é possível fazer esse trabalho mais humanizado, mais voltado para essas questões, que permite que a mãe trabalhadora amamente o seu filho no período em que ela está na empresa. Mas, assim, da importância, então, de uma discussão mais ampla, mais profunda dessa questão da garantia de direitos. Porque o que a gente percebe na Secretaria de Educação, se a gente for ver, tem mães que têm filhos com 3 meses e que já querem que essa criança vá para a creche para ela poder trabalhar. Então, que direito é esse, né, que a gente garante para essa mãe, porque a nossa regra é a partir de 6 meses. Mas, se a gente disponibilizasse e abrisse, eu tenho certeza que crianças com 3 meses já estariam na creche. Então, que direito, né, esse que a gente tem enquanto sociedade, de garantir a creche tão prematuramente, mas tudo que essa criança perde em função de não ter esse vínculo com a mãe, né? Então, nas nossas creches, né, as mães podem sim amamentar, podem ir, mas eu vejo assim, ó, que eu não tenho conhecimento de, a não ser nessa creche que a gente tem em parceria, que as mães procurem a creche para fazer isso, né? Pela distância, porque foi falado ali meia hora. Como que uma mãe vai se deslocar de um bairro para o outro para poder amamentar o filho? Então, isso é impossível mesmo, né? Então, para a gente perceber e pensar numa discussão assim, que ampla, que profunda é isso, quando a gente fala de direito e de garantia de direito das crianças, né? Obrigada. Na verdade, a Ana Lúcia já falou muito do que eu gostaria de ter falado. A minha preocupação é justamente essa, porque hoje a funcionária pública ela tem direito a 6 meses de licença, mas as outras trabalhadoras não, só a 4 meses, é facultativo para as empresas os 6 meses. A gente sabe que as políticas públicas são louváveis, né? A gente precisa desse trabalho na cidade, mas e o papel das empresas? Eu vivi isso na pele, eu tive dificuldade de amamentar a minha filha quando passaram os 4 meses de licença. Então, já no 3º mês, eu tive que inserir as papinhas para que ela não ficasse sem se alimentar na creche, porque ela não pegava mamadeira, então não mamava nem o meu leite em mamadeira, né? E não pegava nenhum outro leite, graças a Deus, mas eu sentia essa dificuldade, né? Tem mãe aí que trabalha 8 horas, fica com os seios empedrados porque não pode sair para amamentar o seu filho. São poucas as empresas que liberam as mães para amamentarem. E a Ana Lúcia falou muito bem, é meia hora. Né? Como eu moro na Limeira e trabalho no centro, vou sair do centro até na Limeira, então, olha todo o tempo de deslocamento. Às vezes a criança fica muito tempo também mamando. Então, o que eu senti falta hoje, talvez, era mesmo de os sindicatos patronais, talvez, fazer esse trabalho com os sindicatos e orientar as empresas a ter essa negociação com as funcionárias. São poucas as empresas que têm essa negociação com as funcionárias. Porque como é uma coisa facultativa, então a funcionária às vezes tem medo, sim, de pedir para sair para amamentar. Ou de ficar os 6 meses, porque ela tem medo de quando ela vai voltar, ela vai ser demitida. Na verdade, ela tem até aqueles meses ali, agora garantidos por lei, que ela não vai ser demitida, mas quando ela voltar, já vai ter alguém no lugar dela. São 6 meses, em 4 meses, às vezes, já se coloca alguém no lugar dela. Então, isso tudo ela pensa, como é que ela vai criar o filho depois desse período, quando ela volta de licença maternidade. Então, ela acaba inserindo outro tipo de alimentação e acaba tirando esse direito do bebê de ter pelo menos os 6 meses de aleitamento. Nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos dar 2 minutos para a mesa, para quem quiser usar os 2 minutos, depois do que ouviu. Se ainda tem alguma fala, né? Ou mesmo, e até, né, encaminhamentos, né? Porque já saiu algumas ideias aqui, com certeza
a Marli já anotou também aqui. Penso que todos nós que participamos aqui também temos, quem sabe, algumas ideias já de encaminhamentos, né? Então a gente pode estar partilhando isso agora, né? Ou dizendo mais alguma, dando mais alguma informação, ou aquilo que achar interessante ainda colocar nessa audiência, tá bom? Então temos 2 minutos para cada um, e sempre com um pouquinho de tolerância, assim, né? Posso começar então? Né? Eu achei fantástico, né, os temas trazidos aqui. Amamentação e trabalho, né, como eu já falei antes, é onde pega. Realmente precisa mudar. O que nós fizemos em Blumenau, junto com a Secretaria da Educação? Que as mães possam deixar os seus bebês numa creche perto do trabalho e não perto da moradia. Né? Isso facilita a ida à creche para amamentar nos intervalos. Então, só isso já auxiliou bastante. Mas, principalmente, as creches, né, os centros de educação infantil, os profissionais devem estar sensibilizados para já orientar essa mulher na hora da matrícula. Quando a criança é matriculada, a mãe procura a vaga, ela já deve receber orientação, que ela não precisa dar uma papinha um mês antes da criança ir para a creche. Né? Que ela pode continuar amamentando exclusivamente e pode levar o seu leite para a creche. Né? Durante o trabalho, retirar o seu leite, e esse leite vai ser levado dessa creche e oferecido para essa criança no copo, evitando o uso da mamadeira, porque a mamadeira que é o grande desmamador precoce. Né? Usando a mamadeira, a criança altera toda a postura da língua, todo o funcionamento da boca, e ela chega em casa e não consegue tirar o leite do peito da mãe. E a mãe se sente extremamente rejeitada. Meu bebê não gosta mais de mamar em mim. Não é isso. O bebê não consegue mais extrair o leite, porque ele mudou o posicionamento da língua na boca. Simples assim. Então, o trabalho com a educação é fundamental para nós termos sucesso na mudança de amamentação e trabalho. As mulheres que eu percebo que menos amamento, que têm mais dificuldade, na verdade, não são as trabalhadoras, são as profissionais autônomas, as donas da empresa. Que essas não têm licença maternidade. Essas, às vezes, estão no hospital, na maternidade ainda, né? E já estão no celular trabalhando. Como é que vão se dedicar ao bebê, né? São, geralmente, quem menos amamenta. Uma pena. As donas do negócio. Gostaria aqui de, não uma resposta, evidentemente, mas algumas considerações. O presidente, quando da sua palavra, citou da dificuldade de harmonizar os interesses sociais com os interesses econômicos. Aí, a argumentação, acho um pouco até que simplória, de que se o interesse econômico prevalecer sobre o social, certamente vamos continuar a ter esse revolucionário de Facebook, revolucionário de internet, revolucionário de e-mail, revolucionário apenas de discurso, porque o senso cognitivo das pessoas estão travados. Aí os empregadores, por certo, terão um trabalhador mais qualificado, terão uma pessoa mais atenta e uma pessoa com o intelecto melhor desenvolvido. Então, o interesse econômico é fácil de discutir e, além do mais, é fácil discutir, e os sindicatos são parceiros efetivos para isso. Os sindicatos estão completamente à disposição dos empregadores para discutir isso e harmonizar essa situação do interesse econômico com o interesse social. Porque advogo que não é tão difícil de resolver, havendo interesse. Se houver interesse, podemos ser parceiros de primeira hora com todos. Essa tua preocupação, Karina, é justamente nisso. Queremos ser parceiros para evitar esse tipo de problema que você colocou. E me chamou a atenção que disse uma senhora falou antes de você, ela disse, se nós formos olhar, tem alguns lugares que estão tendo crianças com 3 meses já estão na creche. Aí nós estamos tendo um problema de crime nessa história. Porque a pessoa está tendo um problema aí. Primeiro que não pode pôr a criança na creche porque ele está 4 meses de licença e está sendo pago pela Previdência Social. Se ele voltou a trabalhar, é o segundo crime, porque não pode trabalhar antes dos 4 meses, está trabalhando de alguma forma que não deve. Então tem que tomar cuidado com essas situações, porque não funciona bem assim. E a campanha que eu pedi para aderirmos é essa para acabar com essa situação. O deputado Pedro Kuzai está com uma campanha no Brasil
um abaixo-assinado para que todos fiquemos solidários no sentido de que estenda para 180 dias a todas as mães do Brasil a licença maternidade, para que tudo isso que nós estamos discutindo aqui seja de direito de forma geral e irrestrita. Essa é a situação. É isso mesmo. Então, só com a vice, esse tempo que a companheira falou dos 3 meses na creche, então é muito complicado tomar muito cuidado com isso. E, senhor presidente, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo espaço que eu ocupei, passei do tempo de novo. Companheira Marli, muito obrigado pelo convite. E se em outra oportunidade precisarem dessa pouco sei, mas um pouquinho que sei, posso espelhar a todos e transmitir a todos aquilo que me for possível. Obrigado. O Brasil é campeão mundial de cesarianas. Isso é reflexo do nosso modo de vida. Não é culpa dos obstetras, não vamos pegar os obstetras crucificar, né? Não é questão. É apenas reflexo do nosso modo de viver atualmente a nossa sociedade. É o que está acontecendo na agricultura, é o que está acontecendo, né, na agropecuária, né, uma questão mecanizada, né, as coisas não estão mais acontecendo no seu tempo, as frutas estão amadurecendo em estufa, né, antes do período, né, monocultura impera no nosso país, né, então isso é apenas reflexo disso, mas as mulheres hoje em dia que estão procurando mudanças, mesmo que seja, né, no movimentos que aconteçam bastante de modo virtual, mas nós estamos conversando hoje diariamente com mulheres do Brasil todo, né? E as mulheres estão indo para as ruas, num movimento, né, pedindo mudança na forma de atendimento. Por que as mulheres hoje em dia preferem cesariana? Porque elas não querem se expor ao parto como ele é conhecido até hoje, o dito parto normal, que a mulher precisa deitar, botar as pernas lá para o alto, né? E ainda pode ter uma câmera lá naquela parte. Pudor, a mulher tem pudor, a mulher não gosta de se expor. A minha diarista diz assim: Dona Beth, não é fácil botar um bebê para fora naquela sala de parto com todos aqueles alunos olhando. Isso é prática comum nos hospitais, né? Os acadêmicos, os alunos, os estudantes estarem assistindo um parto. Isso não é cena para ser assistido, isso, né? Devia fechar a porta, né? Escurecer o ambiente para que a gente consiga fazer, né? Colocar um bebê para fora, né? Então, muita coisa precisa mudar na nossa sociedade, mas a gente pode começar com as políticas públicas. O Brasil tem políticas públicas em relação ao nascimento, em relação ao aleitamento. O Hospital Amigo da Criança, uma iniciativa, né, mundial, mas que no Brasil também existe já há bastante tempo, que preconiza 10 passos de apoio ao aleitamento materno. E ele está mudando agora. São os 10 passos em relação ao aleitamento e mais 6 passos agora em relação ao nascimento do bebê. Preconiza o que, por exemplo? Que a mulher possa se movimentar durante o trabalho de parto, que ela possa se alimentar se tiver vontade, que ela possa ter o bebê na posição que ela escolher. E com certeza nenhuma mulher vai escolher ficar deitada de costas com as pernas para o ar, nenhuma delas. Isso é uma posição imposta por nós, profissionais da saúde, mas não por nós, mulheres, né? Que ela não precise receber soro, que ela não precise fazer a episiotomia, que é o corte naquela parte supersensível, né? A pior coisa no parto é aquele corte. O parto não é nada, o problema é depois aquele corte para cicatrizar. Então, que ela seja informada de todos os procedimentos e que ela tenha um acompanhante, e de preferência não com uma filmadora na mão. Eu sei que anos atrás o papel do homem era filmar o nascimento. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais, né? Hoje em dia é segurar a mão, é segurar, é apoiar, é proteger, é defender. Esse é o papel do macho, defender a fêmea, né? dos outros, né? do ambiente, coisa assim, né? Mas essa mudança, ela precisa acontecer, e ela pode acontecer através de quê? Da educação permanente, da sensibilização, da educação, da formação. E essa formação está à disposição, né? Só precisa ser organizada. Então, gente, a questão não é dinheiro.
A questão é vontade política, vontade pessoal, é sonho, é mudança. E ela é possível. E ela vai acontecer. Cida que vai responder, né? A questão do vereador Moacir, quando ele coloca a questão de que o SUS não paga cesariana. Primeiro, eu gostaria... Não, desculpa, o Célio. O Célio, quando colocou, né, Célio? O SUS paga cesariana. Não, o SUS paga cesariana. O problema é que o médico, ele não vai querer ficar 9, 10, 12, 14 horas acompanhando a parturiente. Então, é muito mais fácil, apertou, ele prepara, vai para a cesariana, que ele, em meia hora ele está pronto para ir embora. Esse é um dos problemas. O custo, né, o que ele recebe para o acompanhamento da gestante, né, é pequeno para ele ficar tanto tempo. Então, a cesariana realiza e vai embora. É isso, doutor David? Me ajuda se eu estou errado. Então, o SUS paga. Tá? Tanto que nós tivemos já um alto, já diminuímos bastante o índice de cesarianas no município de Brusque. E a tendência com o programa, né, capacitando sempre a equipe, estar sempre, né, as equipes trabalhando com as gestantes nas unidades, é diminuir ainda mais, é começar a incutir nas mulheres a importância dela ter um parto normal, um parto humanizado, né? E aí ela vai fazendo as suas opções. E nós temos até modelos, exemplos assim que, em muitos casos, até foi negociado a cesariana, porque o SUS tu não podes agendar a cesariana. A hora que tu tens as primeiras contrações, tu te diriges ao hospital, aí é feito... Então, é todo um processo, né? Não pode dizer, olha, segunda-feira eu estou de plantão, tu vai lá que eu vou te fazer a cesárea. Isso não pode pelo SUS. É o médico que está no plantão que vai atender a paciente naquele momento. Aí nós vamos agora para o Moacir, né? O vereador Moacir, quando coloca, então, a questão de que o Mães de Brusque vai ser o programa. Não, o programa ele está funcionando, ele está já começando a pegar a sua caminhada, só o lançamento, né, o lançamento efetivo do programa, que seria o festivo, né, o momento em que nós teremos algumas novidades no serviço, ele está sendo transferido. Mas o atendimento à gestante, todos os passos do programa do Mães de Brusque, ele já está no seu tempo, né? Quando tu perguntas a questão do banco de leite, o banco de leite é um compromisso que o governo municipal assumiu por saber da necessidade, né? E que até o banco de leite de Brusque estar inaugurado, o banco de leite de Blumenau garante as necessidades para o Anjo do Peito ou para qualquer outro, né, para mesmo o serviço público ou para o privado, até que o banco de leite, que na realidade, nós estamos sendo os filhos do Banco de Leite de Blumenau, né? A Beth está nos auxiliando, tanto na questão da capacitação, quanto na questão do projeto, quanto na questão da instalação. Agora, no momento que a gente está na fase final do prédio, a Beth também vai nos auxiliar nas divisões, tudo para que a gente não tenha problema com a vigilância sanitária, que a gente faça dentro daquilo que a gente tenha aprovação, porque assim que o prédio for inaugurado, junto com a inauguração do prédio, nós estaremos inaugurando o banco de leite. Como é que vai funcionar o banco de leite? Tudo a seu tempo, Moacir. Mas é lógico que nós não vamos ter um banco de leite só para as nossas crianças que são atendidas pelo Sistema Único do Sistema Único de Saúde. Nós teremos um banco de leite de Brusque, tá? Que nós vamos também ter leite para quando as UTIs neonatal da nossa região precisarem, nós abastecermos também, né, Beth? Nós vamos ter o banco de leite para aquelas crianças que estão hospitalizadas, nós vamos ter o banco de leite para o leite daquela mãe que não produz o leite, que tem as dificuldades, e é lógico que isso tudo a gente vai fazer com parceria, né? Não sei se, né, você não tem acompanhado, mas a Angelina esteve afastada por tratamento de saúde, e nós, no dia que fizemos a
passamos a informação na inauguração do Anjos do Peito, a gente ofereceu a parceria para a entidade, mas a Angelina estava afastada e não houve uma aproximação. Mas já marcamos, eu e ela, né, que a gente vai marcar um momento oportuno para estar discutindo. Que eu continuo a dizer, e fiquei muito surpresa ainda hoje, que continua vindo um carro da Prefeitura Municipal de Blumenau para Brusque buscar o leite, que isso não é admissível. Nós temos carros que vão para Blumenau todos os dias. Nós temos carros que vão de manhã, mas é muito cedo, não tem necessidade de ninguém levantar de madrugada para mandar o leite para Blumenau, ou trazer o leite, mas nós temos um carro que sai à meia hora da tarde, à 1 hora da tarde. Né? Então, a gente vai ter que organizar isso na próxima semana, porque eu acho louvável o trabalho agradeço, inclusive, à Prefeitura Municipal de Blumenau, através da BET, porque é público do município. Eles bancam isso, né? Não é federal. Então, a gente tem que também, assim, se ela está nos auxiliando no fornecimento, a gente está mandando leite, né? E está, quando que possível, devolvendo o leite para Brusque, nós utilizemos o serviço público do município de Brusque. E, para isso, nós não vamos botar um carro especial. O carro que vai para Blumenau vai levar o leite a partir da semana que vem, com certeza. Né? Tá? Oi? Ocupa o microfone. A minha colocação seria... Boa noite a todos. Boa noite. Né? A minha colocação seria somente no sentido de que o Banco de Leite de Blumenau, quando ele vem até nós buscar, né, o leite que foi recolhido durante a semana das nossas doadoras, eles já nos trazem o leite pasteurizado. Então, para que isso aconteça, que o carro vá levar o leite e buscar, não pode ser um carro que vai levando pacientes, por conta de que o risco de nós termos perda da qualidade do leite no sentido do transporte, porque eles vêm com todo o cuidado, por causa da refrigeração que tem que manter, tanto para ser levado quanto para devolver, né? Então, e esse não está sendo o grande problema de que eles nos ofereceram essa parceria, né? A arrecadação em todas as doadoras, né? Somos nós com carros dos anjos, nosso carro, que o Anjo do Peito não tem, né? Que estamos fazendo semanalmente para podermos mandar pasteurizar o leite. Então, eu acho que deveríamos conversar mais no sentido do recolhimento dos leites em Brusque, Guabiruba, todos os locais, né? Eu acho que é primordial essa parte, né? Uma segunda parte seria o que o Banco de Leite, eu perguntaria, a Beth poderia dar essa resposta para nós agora. Muito obrigada. Joia Clotilde, obrigada, né? Mas foi o que eu coloquei, eu já conversei com a Angelina, na próxima semana a gente vai conversar a respeito, e com certeza o cuidado do leite ele vai acontecer da mesma forma, porque ele vai e vem em caixas de isopor. Mas é uma discussão que a gente vai fazer dentro da parceria, né, que eu acho que deve existir, e a questão da Guabiruba, o município da Guabiruba tem que se responsabilizar, Botuverá tem que se responsabilizar. Cada município vai se responsabilizar pelo seu quadrado, certo? Mas que com certeza a gente vai ter um grande banco de leite no município de Brusque, mas nós vamos ter que não só levar e buscar leite, mas nós vamos ter que estimular essas nossas mãezinhas a produzir uma grande quantidade de leite para saciar. Mas vai... E tem que ir de boca em boca, né? As coisas acontecem quando elas vão de boca em boca. Mas quero crer que, Moacir, a gente não vamos apressar o nosso processo, o processo é natural, a obra ela tem que ficar concluída, né, para que a gente possa inaugurar. E com certeza não vai demorar muito, porque as coisas estão se concluindo agora, né? Mas eu só gostaria de agradecer quando nós temos a oportunidade, né, do advogado, de ele colocar a questão da garantia de direitos.
Ele poderia colocar bem claramente que nós temos uma lei que garante o direito do companheiro, do esposo, a participar do parto, a entrar na sala de parto e participar, ajudar a trazer o seu filho ao mundo. E que esse é um direito que é privado para 99,9% das mulheres. São poucas as mulheres e os homens que têm esse direito, né? Então, quando o Valmir falou do filmador, é engraçado, porque hoje até os hospitais, eles não adequam a sala de parto para que os maridos acompanhem as suas esposas. Mas eles conseguem adequar o espaço para contratar um filmador da maternidade ou do próprio hospital, que possa vender o vídeo para a família, né? Então, se a gente entrar numa discussão, eu creio que a gente tem que sentar muito ainda, né? A gente vai ter que sentar muito, conversar muito, discutir muito, porque eu acho que é um assunto fascinante. Os que já passaram por essa fase têm os netos, têm os filhos, tem os que ainda virão, tem o vizinho, tem um parente. Então, eu penso que essa é a discussão do coração. Não dá para a gente achar que aqui se conclui, né, Marli? Nós temos que ir muito mais além, porque eu perguntaria para a Angelina, nessa caminhada dela toda, Angelina, quantas vezes tu fostes convidada para ir a uma empresa, presta bem atenção à minha pergunta, e tu vais dizer que pouco. Quantas vezes tu foste convidada para ir numa empresa, numa confecção, numa facção, seja o que for, para falar com as mulheres sobre a amamentação? Bem, só na época que eu trabalhava no SESI, que aí as empresas faziam, né, os cursos de gestantes, mas bem poucas, eu acho, uma ou duas empresas, assim, que eu tinha mais conhecimento com a dona da empresa, ou com alguém que trabalhava lá, que tinha influência, né, e falavam com o patrão, e a gente... É bem poucas, né, bem poucas. Então, a nossa discussão ela tem que ser muito mais ampla, né? Não sou eu que estou falando, a Angelina, que é a pessoa que iniciou esse trabalho na cidade, né? Ela é prova disso, de que nem as empresas chamam, elas chamam para falar sobre a AIDS, elas chamam para falar sobre todos os assuntos, menos sobre isso, porque isso a funcionária vai começar a conhecer os seus direitos e vai começar a exigir os seus direitos, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade de por ter estado aqui, né, e estar com vocês também. Creio que é um momento único, nós não vamos ter um outro momento igual. Sinto muito pelas pessoas que deixaram de vir, né, mas acho que as pessoas que vieram, elas vão sair daqui sensibilizadas, né, com a certeza de que nós, sozinhos não podemos fazer nada, mas que juntos nós poderemos construir uma nova sociedade. E perpassa por aqui. Perpassa pela família, pela criação e pela criatura. Uma boa noite a todos. Obrigado, Cida. As considerações, Michele? Ai, gente, é o começo de um sonho, né? Que maravilhoso estar aqui com vocês. É tudo de bom a gente começar a discutir e falar da mulher, e falar da amamentação, e falar que a gente pode, que a gente é capaz de mudar. E que lá na Clínica da Mulher, a gente, junto com a equipe, está sentindo dia a dia a paixão, que foi o que a Cida trouxe, né? No atendimento dessas mulheres, que a gente pode mudar, que a gente pode mobilizar, que a gente está tendo autonomia da gestão para isso, e que a gente está vendendo sonhos dia a dia, em cada atendimento, em cada contato que a gente tem com essas mulheres. Então, assim, ó, isso, para a gente que é profissional da saúde, é muito gratificante. Não tem como medir, sabe? É um momento muito especial, não só para a saúde, como para a cidade. Eu acho que é um recomeço, é escrever um novo momento em Brusque. Então, assim, a gente gostaria de contar com o apoio de todos vocês, né, que ainda não está marcado, para o dia do lançamento do programa, para estarem participando, e em cada lugar de trabalho, vocês serem um motivador, um multiplicador, um apoiador, seja homem, seja mulher, né, vocês são atores sociais, e a gente pede o apoio e conta
com a participação de todos. Quando a Beth leu aquela frase muito tocante, simples, mas muito tocante, eu também trouxe de uma música bem velhinha, Força Estranha, do Caetano Veloso, 1978. Talvez alguém conheça. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. Então, esse mistério da mulher conseguir gerar uma nova vida, a gente tem que repensar também. Porque, como a Cida falou, é uma relação que nos liga até com o divino, com o espiritual, independente da religião de cada um. Então, a gente tem que pensar em várias coisas, quando a gente fala na mulher, quando a gente fala na relação mãe-filho, quando a gente fala na amamentação. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando, mas quero assim deixar, digamos, não digo bem claro, mas enquanto o programa, as coisas não se encaixaram ainda, enquanto todas as esferas públicas, privadas e outros setores não ainda estão trabalhando no mesmo ritmo, né, como se faz o ritmo da sucção, da amamentação, que o resultado final seria um alimentar tranquilo para o bebê. Então, eu continuo assim deixo frisando que eu estou atendendo, a gente está pegando os anjos do peito, né, nós estamos atendendo as mães nas dificuldades, quer dizer, enquanto as coisas a gente está aqui sentada, pensando em projetos, em programas, implantando, bebês estão nascendo, os bebês estão com dificuldade de mamar, mães com dificuldades. Então, estamos aí 24 horas, né, atendendo as mães, e algumas, assim, às vezes, tem mães que eu estou acompanhando 2, 3 meses, ainda não está bem efetiva essa alimentação, né? Daqui a pouco ela volta para o trabalho e ainda não fixou bem essa alimentação. Então, quer dizer assim que a gente está ali, né, debaixo dos bastidores, né, escondidinho, atendendo aquela mãe, né, atendendo sábado, domingos, feriados, madrugada, a hora que for necessário, né. Então, eu acho também necessário isso, é bom ter tudo, né, digamos, protocolados, as coisas, mas tem que ter também alguém que atenda nesses horários assim com coisas que acontecem que não estavam previstos, né? Então é muito importante também, porque às vezes, né, como diz a Beth, né, tem que ser para ontem, né? A mãe está ligando, o telefone tocando, chorando, a gente não pode dizer, não, eu vou a semana que vem, eu vou amanhã, eu vou daqui a pouco. Não, tem que ser para ontem. Ela vai, a primeira coisa, o pai vai desesperado, vai na farmácia, compra o leite artificial e bota na boca do bebê, acabou, se a gente conseguir depois, né? Então, acho assim que só para frisar, né, que a gente está ali, ó, né, quietinho, atendendo essas mães que às vezes ninguém fica sabendo também, né? Então, mais uma vez agradecer, né? Agradecer as pessoas que continuam aqui no nosso plenário, agradecer a todas as pessoas que estiveram na mesa e assim, eu desde o momento que a gente pensou a audiência, para mim tinha que trazer alguém para essa parte legal. Para mim a gente não poderia fazer audiência sem trazer essa questão legal, porque para mim esse é um ponto assim, crucial e essencial e fundamental em toda essa luta que a gente vai ter pela frente com relação ao aleitamento materno. Porque de que forma que a gente vai garantir que as mães trabalhadoras possam amamentar o seu filho? Essa é uma grande questão, porque como eu presido um sindicato de trabalhadores, onde 80% são mulheres, a gente acompanha isso diariamente, das mães que não conseguem amamentar, daquelas que muitas vezes pegam a licença maternidade antes do bebê nascer por alguma complicação até da gestação, e daí por isso que tem que voltar antes dos 4 meses, antes do bebê completar 4 meses, das mães que quando tentam aquele intervalo da licença, do intervalo de meia hora para amamentar, a empresa nega, ou daquelas que muitas vezes têm que ligar para o sindicato intervir
aquelas que moram do lado da empresa, que elas podem sair do seu local de trabalho para ir amamentar, porque moram do ladinho, mas mesmo assim tem dificuldade, o sindicato tem que intervir. Então, por isso que a gente não poderia fazer essa audiência sem trazer essa questão legal. E aí, assim, nós temos a legislação, a lei está aí, mas infelizmente ela não é cumprida. Então, por isso que eu penso que a gente só vai ter sucesso em toda essa nossa empreitada se a gente conseguir também sensibilizar a classe empresarial. Se a gente conseguir fazer com que a nossa legislação seja cumprida, que a gente consiga parcerias com a classe empresarial, que eles tenham essa consciência da importância de garantir o aleitamento materno para os bebês das suas empregadas. Então, nesse sentido, penso que a gente tem uma luta muito grande pela frente. E eu anotei algumas propostas que eu gostaria de colocar, e aí, se tiver faltando alguma coisa, que possa vir mais alguma sugestão. Que seria, então, a gente incentivar o parto normal, e também o parto humanizado, que a gente faça campanha, sei lá, de incentivo ao parto normal e humanizado, que a gente consiga garantir a ampliação da licença maternidade para 6 meses para todas as trabalhadoras, para todas as mulheres, não somente para que trabalham no serviço público ou para as empresas que aderem a essa questão da empresa cidadã, que eu não conheço nenhuma empresa aqui em Brusque que aderiu até esse momento. Então, que a gente faça esse abaixo-assinado que está aí rodando já. Lá no sindicato, a gente já está coletando, nós recebemos da federação há cerca de 15 dias, nós estamos coletando, a gente pode estar disponibilizando aí na cidade como um todo. Incentivar as mães, aquelas que precisam colocar na creche, incentivar as mães a tirar o leite e levar na creche, que foi o que a nossa colega colocou também, a Beth, a criação do banco de leite, que já está garantido, mas que realmente a gente consiga a criação do banco de uma forma bastante ampla, e também o estímulo, à doação, que a gente consiga estimular as mães a doarem leite, discutir com os patronais, aquilo que eu já coloquei, a garantia, a amamentação e o cumprimento da legislação, do que nós já temos, e as parcerias que são possíveis fazer, encantar a sociedade como um todo, que é uma fala da Michele, que eu assim, achei muito legal, assim, como é que nós vamos encantar primeiramente as mulheres, a família, a sociedade. Então, vamos encantar toda a sociedade nessa questão. Discutir sobre isso a partir já da escola também, que foi uma outra proposta que alguém fez, que a escola também, que a educação consiga discutir isso com seus pequenos, com os seus alunos, ou com as famílias, sensibilizar a classe empresarial para toda essa luta. E também, assim, uma proposta que a gente possa encaminhar toda essa discussão aos sindicatos, tanto os sindicatos dos empregados quanto dos empregadores. A gente faça aí uma ata, um resumo final de toda essa discussão e encaminha principalmente a esses órgãos, de sindicatos de trabalhadores e empregadores. Não sei se aí eu deixo agora aberto se tem mais alguma proposta nesse sentido, mas é isso que eu consegui perceber e anotar das falas que foram vindo.